Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço 645 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo, das lives, dessa entrevista, dessa perspectiva que nós temos sempre combativa, analítica, crítica, propositiva, indica o canal uma amiga, é muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem, usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Sempre com muito engajamento, 500, 600, 1.000, 1.200, 2.000 comentários. Muito obrigado mesmo. Postamos a entrevista do professor Dr. Júlio Pimentel Pinto, né? Professor de História da América, da USP, discutindo a Argentina. Eu acho que ele faz um apanhado muito bacana agora sobre as eleições parlamentares, né? Fala sobre a perspectiva das eleições presidenciais e apresenta uma análise muito bacana sobre a história argentina. Discutir um pouco o que é peronismo. Muito legal, muito bacana. De nível, coisa de alto nível, não é coisa... E que aquilo que eu sempre digo, o meu canal tem esse objetivo de qualificar a reflexão, e a entrevista está muito boa. Lembro também que nós criamos o clube de membros, né? Basta você clicar, tem duas formas de fazer parte do clube de membros. É um material exclusivo que a gente produz e coloca ali no clube de membros. Tenho certeza aí, acessem, vocês vão ver que é bem legal, super bacana, uma coisa que eu estou gostando, mas muito de fazer. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Villa Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de cursos, www.cursovilla.com.br. Lá tem todas as informações que vocês podem ver dos 3 cursos que nós estamos oferecendo, ou seja, História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursovilla.com.br. Olhando todo o noticiário, sempre dá, a certos momentos, uma esfriadinha, né? Uma relativa esfriada, tal. O Mandrião tá voltando lá depois de uma semana sem fazer nada, né? Voltando do Oriente Médio, junto com a sua quadrilha, foram quadrilheiros para lá, gente da pior espécie, né? Levou um monte de familiares, tudo em nome de Jesus, Deus no comando, com aquelas piadas homofóbicas, piadas com muitas aspas que ele também fez lá, né? Nós ontem até falamos, tem um vídeo, uma coisa assim sumamente grotesca, tá? Uma coisa horrorosa. E tudo que lá aconteceu. E, por outro lado, aqui está se discutindo ainda a questão da PEC dos precatórios, não se chega a solução concreta nenhuma sobre a questão, e aí as fofocas que não param de circular. Uma delas é a questão do que o Valdemar fará com o Bolsonaro, porque, na verdade, não é o Bolsonaro que dá o ritmo do jogo, é o Valdemar da Costa Neto, o boy de Mogi das Cruzes. E esse é um sujeito espertíssimo, esse é aquele que vende a mãe, entrega. Então, ainda está em suspenso, deram carta branca ao Valdemar para decidir o que fazer com a filiação do Bolsonaro. E em cada unidade da federação, são 27, o PL, que de liberal não tem nada, é um ajuntamento de pessoas, tem seus interesses lá, que privilegia quem controla o diretório regional, né? Então, vamos ver como é que nessa matemática infernal, lesiva ao interesse público, como é que o glorioso Valdemar, condenado no mensalão, né? Como é que ele vai agir em relação a isso. E o Bolsonaro, agora eles estão dizendo que até o final do ano resolverão o problema. Antes era dia 22, era a cerimônia de filiação. Agora ele vai resolver até o final do ano. Não vai causar estranheza se chegar próximo ao Natal e eles transferirem para o ano que vem. O começo do ano é aquela modorra, janeiro, em fevereiro que restabelece os trabalhos legislativos, então vai estar se aproximando do Carnaval. Em suma, ele vai aproveitar também todo esse tempo para ver como é que fica. A questão central não é as alianças regionais, também não passa por discussões político-ideológicas sobre qual é o programa que ninguém falou, observe, ninguém discutiu a relação entre o governo Bolsonaro, o programa, que não tem, né, do governo Bolsonaro, e o programa do partido. E aí alguém poderia se posicionar. Eu, como senador, não quero o Bolsonaro, por quê? Porque o nosso programa, ninguém falou isso. A questão é grana, é dinheiro. Então, passa por ali. Quem é que vai controlar nos estados a grana do partido? Fundo partidário e fundo eleitoral. Evidentemente, o Bolsonaro
quadrilheiro, como nós sabemos, há 3 décadas, né? Ele quer ter a maior parcela desse dinheiro que possa dispor como ele bem desejar. Isso dificilmente ocorrerá. O Valdemar não vai entregar a chave do cofre, é um quadrilheiro também, para o Bolsonaro. E tem questões como o Estado de São Paulo, que tem muita grana, é o que elege 70 deputados federais, tem tudo isso, e o PL tem uma aliança, ou teria uma aliança acertada com o Rodrigo Garcia, que deverá ser o candidato do PSDB ao governo do Estado. E aí também envolve muitas questões. Aí veio a história que o Bolsonaro queria que o Bananinha fosse candidato ao governo. Mentira. Não entre nessa conversa. Ele não quer que o Bananinha, que seria fragorosamente derrotado, candidato ao governo do Estado. Não. Ele quer manter grana. E como é que é para manter grana para a quadrilha Bolsonaro? Reeleger o filho deputado federal para poder fazer rachadinha. Assim como ele já tem garantido mais 4 anos com o Flávio Bolsonaro no Senado e ainda mais 2 anos com o Carlos Bolsonaro. A questão toda é grana, é dinheiro, não passa por nenhuma discussão política e ideológica. E a questão do Bananinha, o Bolsonaro sabe, ninguém vai querer colocar o dedo na ferida. E qual é o dedo na ferida? Ele falsificou o domicílio eleitoral. Ele não poderia sequer ser candidato. E aí eu não sei se o Ministério Público, que vinculado aí ao TRE, o Ministério Público Eleitoral, né, não veria uma coisa muito óbvia, pediria ao criminoso do Bananinha, o Xuxo, que tem aquele primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, ele, sim, é esse que era o gênio da raça. A Fiesp recebeu, hein? Lembra quando a Fiesp recebeu o Dudu Bananinha? Fizeram uma cerimônia e disseram o seguinte à época, e eu comentei aqui nesse espaço, né? Por isso é que a indústria vai para o buraco com essa turma aí, né? Disseram que seria muito bom ele ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, porque ele era amigo da família Trump. Olha a loucura! Olha a loucura. Como é que o Dudu Bananinha é ser amigo da família? Você acha que a família Trump quer um amigo de brasileiro? Eles querem a distância, eles têm desprezo pelo Brasil, desprezo. E ainda o Bananinha, se o Bananinha fosse um poderoso local, tivesse um império econômico, o Bananinha tem o império das rachadinhas, vive de pequenos golpes, ele é a quadrilha, do qual ele faz parte, liderada pelo pai. Então é um absurdo. E também há uma outra coisa, e se fosse amigo, que não é, a relação se dá entre estados, não entre famílias. Né? É um negócio tão absurdo, é um negócio assim, mas receberam ele, jogaram o tapete vermelho para o Dudu Bananinha, aqui na Fiesp, é uma vergonha. Enquanto isso, a indústria que representou 30% do PIB representa 9%, também com esses dirigentes. A indústria realmente não vai para frente. E essa é uma questão que o novo presidente, que não será o criminoso Bolsonaro, a partir de 1º de janeiro de 2023, vai ter que tratar o que fazer, né? Como organizar o setor industrial, reorganizar. Nós precisamos reindustrializar o Brasil, sem exagero. Bem, então, tem essa questão eleitoral, que depois eles vão resolver se ele ficar no partido, mas sem troca de grana e tal. Agora eu estou achando um pouco estranha essa insistência do Valdemar. Tem coisa aí, logo isso vai ser revelado, né? Antes de entrar diretamente no Bolsonaro, vale a pena destacar também a questão da reportagem excelente, exclusiva do UOL. Igreja Universal tirava ilegalmente 120 milhões de dólares de Angola. Dizem os bispos angolanos que romperam com a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu acho isso uma maravilha, né? Então, segundo a reportagem do UOL, no primeiro parágrafo, a Igreja Universal do Reino de Deus, liderada pelo bispo brasileiro Edir Macedo, levou ilegalmente de Angola para a África do Sul, a cada 3 meses, 30 milhões de dólares. Segundo denúncias de bispos angolanos, as autoridades do país, os valores somados chegam a 120 milhões por ano. E aí é todo um esquema de como eles retiravam o dinheiro, depois punham no jatinho do bispo e ia para Portugal. Né? É uma festa. E o governo angolano acabou com isso, não só com evasão, né? Evasão de capitais, não era evasão, retirada clandestina, vamos dizer, numa linguagem mais vulgar, de recursos que saíam ilegalmente de Angola, tem questões de racismo, etc, 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 etc. E fez muito bem, acabou com a festa. Está de parabéns o governo angolano. E ele foi para a África do Sul, eles levavam dinheiro. E aí tem a questão Crivella, e vocês acompanham a vergonha que
Não o Bolsonaro é nada, o Bolsonaro vai ser virada a página, ninguém vai lembrar do Bolsonaro daqui a pouco, o Brasil que importa. O Brasil acaba virando uma... Está desmoralizado, você vê que o governo da África do Sul sequer apreciou para dar o sinal verde, vamos chamar assim, né, para o Marcelo Crivella, e por quê? Porque é uma vergonha, quando um governo demora tanto tempo para responder, é sinal que não quer, dentro das regras diplomáticas. Aí caberia ao governo brasileiro indicar um outro cidadão, mas ele tem um compromisso com a Igreja Universal, e aí eu não sei, esse compromisso envolve dinheiro, propaganda política, alinhamento. Eu só sei que a Igreja Universal era lulista em 2006, dilmista em 2010 e dilmista em 2014. Depois, em 2018, subitamente virou bolsonarista e não sei o que será em 2022. O Bolsonaro não vai ganhar, em 2023 ela será o que tiver lá, morista, dorista, cirista ou lulista. Qualquer desses, tem 4. Vai ser isso, né? Ou seja, o pessoal não está nem aí. Você acha que tem... Primeiro, uma igreja tem um partido político num Estado laico? Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Então, o que ocorreu em Angola? Ele ligou, pediu lá, mandou o Mourão falar com o presidente de Angola. O João Lourenço falou, ó, vai procurar a tua turma, falou para o Mourão, vai procurar a tua turma, que aqui não tem papo. E ele ligou, Bolsonaro, para o presidente da África do Sul para tentar resolver a questão do Crivella. Foi humilhado. Vergonha, vergonha, vergonha. Né? Então, queria essa reportagem do UOL, vale a pena ler, leio, que ela está muito, muito, muito boa, tal. Eu acho que vale a pena também site Poder 360. Planalto inaugura painel, abre aspas, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, fecha aspas. O presidente Bolsonaro pediu urgência na instalação de arte de verdade. Então, é o seguinte, tem umas vitrines, é ridículo, isso aí tem que ser que jogar na lata do lixo quem assumir. Dentro do palácio tem 2 vitrines com as roupas que eles usaram na posse, o criminoso Bolsonaro e a Michelle. É um negócio, né? Quem é Michelle? Quem é Michelle? Né? E aquela família, né? Traficante, outra falsificou documento, tudo com cadeia. Né? O outro miliciano, diz que teria um estuprador, não sei, ponto de interrogação, como diria a Roberta falando, tudo gente boa. Em nome de Jesus, né, Michelle? E cara de pau, né, Michelle? Que tremenda cara de pau. E ela pôs o vestido dela, que era importantíssimo, a Michelle, numa vitrine no palácio. E o criminoso Bolsonaro pôs também o completo, como se diria na Itália, né, que ele vestiu na posse. E aí precisaram empurrar as vitrines para garantir esse quadro que o Bolsonaro diz que é um quadro fantástico, é um painel que é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É inacreditável. Ele acha que o palácio é dele e não é do presidente da República Federativa do Brasil. O palácio é público e, no momento, ocupado pelo presidente da República Federativa do Brasil, isso no caso do Palácio do Planalto. É patético, mas é um claro sinal de que o país precisa voltar a ser Brasil. De há muito nós deixamos de ser Brasil. Então, essa daí, convenhamos, é um negócio ridículo. Queria destacar também, no meio dessa história, algo, e eu quero voltar ao Bolsonaro daqui a pouquinho, algo que me incomoda para chuchu, viu? Olha, isso aí, eu não sei, a reação que eu vi é muito tímida, muito tímida. Um elemento, no microfone, esse elemento disse que é só assaltar todos os judeus que a gente consegue chegar lá. Se a gente matar um monte de judeus e se apropriar do poder econômico deles, o Brasil enriquece. Foi o que aconteceu com a Alemanha pós-guerra. Isso daqui é a versão medíocre, até na construção da frase, e não vamos chamar de ideia, que isso daqui um animal consegue fazer melhor, que tem os protocolos dos sábios de Sião, literatura antissemita produzida pela polícia secreta czarista, na minha luta do Hitler. Pode colocar o Judeu Internacional do Ford, o Judeu Internacional, que é um negócio horroroso. O Ford, sim, da indústria automobilística, Ford, era um antissemita, um sujeito pavoroso, tal. E é toda a literatura a visão de que a Alemanha, os problemas econômicos da Alemanha deviam-se à existência dos judeus. E como é que foi resolvido o problema? Como sugere o elemento, assaltando todos os judeus e matando
Ou seja, foi proposto o assalto e a morte de milhares de brasileiros que aqui vivem de origem judaica. O assalto e a morte. Um holocausto. Foi ao vivo e a cores. Violando a Constituição, que é crime inafiançável, isso. E sabe o que aconteceu? Nada. Nada. Eu não sei, vocês me desculpem, mas alguma coisa de errado está acontecendo no nosso país, de muito errado. Ele propôs assaltar todos os judeus, matar um monte de judeus, na linguagem vulgar, de um elemento, né? E se apropriar do poder econômico deles, ou seja, roubar. Essa é a linguagem do Hitler. Essa é a linguagem do Holocausto, de 6 milhões de judeus. Foi dito aqui numa concessão pública. E eu pergunto para vocês, e aí? O que aconteceu? Eu respondo, nada. A única coisa que aconteceu foi um deputado estadual do qual ele era assessor, o que também seria um absurdo em termos éticos. Como é que o sujeito é um comentarista e assessor de um deputado? E esse deputado demitiu o assessor sob o argumento de que discordava da afirmação do assessor, ele seria amigo da comunidade judaica, etc, etc, etc. Agora, foi argumentado, e aí uma hipocrisia danada, implícito na argumentação, o artigo 220. O artigo 220, mas tem de entender que o artigo 220, quando fala em liberdade, e aqui está, nós temos de lembrar o que reza a nossa Constituição, e eu sempre disse que os nazifascistas, como na Alemanha, fizeram com a Constituição de Weimar, e para destruir a República de Weimar e impor a ditadura, a mesma coisa estão fazendo no Brasil, usar a Constituição, que eles odeiam, para destruir a Constituição e impor a ditadura. Que diz a cabeça do artigo 220? Vamos lá? A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado, etc, etc. Aí vem. Isso aqui está dizendo que você tem liberdade, até o ponto que você viola a Constituição. Isso daqui, o Holocausto, antissemitismo, defesa de assassinato coletivo, né? Genocídio. Isso não é garantido pela Constituição, são crimes que a Constituição determina como crimes inafiançáveis. Eu esperava que isso fosse resolvido como qualquer pessoa imaginaria. De que forma? Sem que o elemento continuasse no mesmo lugar onde ele estava. Sabe o que aconteceu? Nada. E sabe qual é a resposta, por exemplo, da comunidade, patrocinadores, partidos políticos, sociedade civil, entidades judaicas em especial, intelectuais? Pouquíssimo. Eu vi alguns entidades judaicas, pouquíssimo, porque os judeus de São Paulo apoiam o bolsonarismo. E aí eu me lembrei na biografia da Hannah Arendt, a autora, falando da Hannah Arendt, diz o seguinte, como em certo momento aquela tragédia que ocorreu com os judeus, o Holocausto, que tragédia, meu Deus do céu, conversando com alguém da família Rothschild, na Inglaterra, eles não estavam nem aí, acho que na Inglaterra, acho que estava na Inglaterra, nem aí, nem aí. Quer dizer, para eles falam, isso é problema, quer dizer, eles não tem nada a ver, judeus que não tem nada a ver com o Holocausto, nada, tiraram o corpo fora, e aqui também, aqui em São Paulo, inclusive, onde tem a comunidade judaica, e muitos têm empresas importantes, há décadas aqui, etc. Por quê? Porque eles têm simpatias com genocida. Olha que contradição! Que contradição! A comunidade judaica, alguns que têm poder econômico, importância, apoiam o nazifascista, que tem como vocalizador do seu discurso esse elemento, que diz só isso. E não há desculpa. Não é que houve um mal-entendido. Eu não quis dizer isso. Não! Você entendeu, nós entendemos. É só assaltar todos os judeus que a gente consegue chegar lá. Se a gente matar um monte de judeus e se apropriar do poder econômico deles, o Brasil enriquece. Foi o que aconteceu com a Alemanha pós-guerra. Primeiro, além de tudo isso que eu falei, não conhece nada de história, não conhece nada de economia alemã, não conhece nada de pós-guerra. É um idiota, mas mais do que um idiota, é um antissemita que defende o Holocausto. Meu Deus! Aonde estamos? Deveria haver uma reação em cadeia, né? Fala, nada. Absolutamente. O que houve, insisto, foi muito tímido. Uma outra associação, o Ministério Público diz que vai abrir não sei se um inquérito,
Espero que seja. Só. Não falou mais nada. As associações, os clubes judeus, associações, advogados conhecidos de origem judaica, gente importante, né, que está muito vinculada à história aqui, ao nosso presente. Então, nada. Realmente, esse não é o Brasil que eu conheço. E eu não vou esquecer disso. Falo sempre para vocês. Não vou, assim como não esqueci quando o DIP e toda a violência feita durante o Estado Novo, o massacre, eu sempre vou lembrando aqui nas nossas conversas. E tenho que lembrar, aquilo tudo não foi punido. O Filinto Miller, responsável pelo massacre no Rio de Janeiro, chefe de polícia até 42, sabe como ele morreu? Num acidente, no aeroporto de Oli, acidente aéreo. Morreu também Agostinho dos Santos, tal. E nada, e teve longa vida política, senador, tal. Foi da Arena, depois durante o regime militar, e a vida seguiu. Não dá, né? Não dá. O problema não é esse elemento. O problema não são aqueles que falam, pode ficar aí, vai, você tem direito. Olha, nós não nos metemos na opinião dos nossos comentaristas. Né? Não são esses. Esses não têm valores, ética, moral. Esses princípios que são nossos, conquista nossa, da luta. Eu digo que é conquista minha também, porque quando foi lançado a defesa da Assembleia Nacional Constituinte, pelo então MDB, em 1977. Tem no meu livro a foto, mas confesso que não fui eu que selecionei aquela foto. Veio, eu me lembrei, Assembleia Legislativa de São Paulo, sabe quem falou em nome dos estudantes? Esse que vos fala. Eu me lembro, porque eu falei em nome do Diretório Central dos Estudantes, DCE Livre, da PUC São Paulo, e estava lá presente pessoas que sempre eu admirei muito, o Paulo Brossard, que orador, Ulisses Guimarães estava lá, outros membros da liderança na época MDB, daquele MDB, entenda-se, né? E aí foram vários falando, aí tinha e o Natal Gali, nunca me esqueço, era o presidente da Assembleia Legislativa. Aí chegou minha hora, estava na hora de falar. Eles queriam que eu tivesse alguma coisa escrita. Eu sempre usei de improviso, né? Mas tudo bem, nós tínhamos um documento. Sabe como chamava? Nunca me esqueço. O Povo e a Constituinte. Que é um dos melhores documentos que nós fizemos lá. E eu posso dizer isso com tranquilidade, que não fui eu que escrevi. Foi um amigo, né? Um amigo que escreveu, o documento estava legal, sucinto, estava muito bem escrito, e porque nós tínhamos assim, o nosso grupo tinha gente que realmente estudava, que levava a sério as coisas, e aí ele quis, o Natal Gali quis, que depois aderiu o Maluf, né, ao Paulo Maluf, aí em 79. Era MDB, eleito pela região de Campinas, a base dele. Aí eu entreguei o papel. Sabe quem levou o papel? Não me esqueço também. O deputado estadual Alberto Goldman, na época deputado estadual, ele falou, olha, o Natal Gali está pedindo isso. Nós ali, lotado, gente por tudo que era lugar, gente no chão, aquela coisa. Aí eu falei, tudo bem, né? Deu o papel. Aí o Natal Gali fez assim, devolveu para mim com riscados parágrafos. Tac, tac, tac. Aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode. Aí o Goldman falou assim, o Vila, ele disse que não pode ler então esses parágrafos. Tudo bem? Eu falei, claro, tudo bem. Na hora que chegaram aqui, fui chamado, Marco Antônio Vila, o representante, não, eles não falaram meu nome, representante, porque eu me lembro até quem estava cobrindo pelo Estadão, essas coisas a gente não esquece, né? Lembro todos os detalhes. Aí chamou para o microfone, representante do DCE Livre da PUC, fui lá, lá fui eu falar. Levei o papel com as coisas do Natal Gali. Na hora do microfone, o que eu fiz? Adivinha? Claro, eu li na íntegra tudo que estava escrito. E não só li, como eu aproveitei para ir incluindo coisas que eu fui improvisando na hora. Quando eu terminei, tudo interromperam várias vezes, aquela coisa toda. Voltei, ele estava furioso, mas eu me lembro que o Brossard me cumprimentou, falou, pô, jovem, belo discurso, hein? Puxa, você fala... Aí o Ulisses Guimarães também, fiquei todo, né, pomposo. Então, foi assim. Então, isso daqui, eu me sinto parte disso daqui. É um negócio desse tamanho, micro, né? Mas não importa. Agora, um cara defender o nazismo e continuar lá como nada aconteceu. É direito à democracia? Não! Está violando a Constituição!
Está violando o que determina aqui, meu Deus. É falta de caráter, de vergonha na cara. Está aqui. Os nossos fundamentos, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Como determina a nossa Constituição. Como é que alguém defende o nazismo? Isso não é direito. Direito do artigo 220, entenda-se? Eu não sei, meu Deus do céu. Onde nós vamos parar? Não sei mesmo. É um negócio inacreditável. Aí, agora, fiquei muito satisfeito que o Observatório da Pandemia, em reunião com o Dr. Miguel Reale Júnior, tem no nosso canal, quando assinado o documento pela doutora Silvia Steiner, também no nosso canal, veja como aqui a gente está, né, à altura da prateleira, né, se reuniram em Brasília e vão apresentar o pedido de impeachment à Câmara dos Deputados. Deve entregar ao Arthur Lira, né, e com o relatório, e com todos aqueles pontos, aqueles crimes atribuídos, são 9, durante a pandemia, entre os quais crime de responsabilidade, epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime. Ou seja, tem aqui, está tudo aqui, está tudo entre outros crimes. Então, isso é importante, né? Isso aqui é central, fundamental, e isso nós temos de seguir. Claro que o Brasil é um país complicado. Alguém vai já dizer, olha, foram 6 meses de CPI, o Brasil parou, né? Revelou todos os crimes da quadrilha Bolsonaro, né? E se não fosse CPI, não teríamos a vacinação em massa, tudo que ela impediu. Muitos já nem lembram da CPI, muito menos do relatório. Temos de continuar lembrando disso, porque isso é importantíssimo, essa questão do impeachment ela é central. E o que chama atenção também, eu gostaria, é que nessa história toda, é uma coisa muito simples, que o Bolsonaro ele acabou tendo uma visita vazia ao Oriente. Que resultados ele trouxe? Nenhum. Foi uma visita que não tinha agenda. Ela podia ter sido resolvida em apenas 2 dias, e ele ficou quase 7. Né? É um negócio inacreditável. Inacreditável. Não precisava. Ficou 1 semana, quando tudo podia ser resolvido em 2, 3 dias. E era suficiente. Foi, portanto, passear. E aí tem muito a ver, uma coisa que eu falo, com o deslumbramento do poder. Né? Deslumbramento. Levou até a mulher para passear, que levou toda a quadrilha bolsonarista, lá, um monte de gente que não tinha nada que fazer lá, gastou-se dinheiro, jogamos dinheiro fora. Né? O pavilhão em Dubai do Brasil é ridículo, porque cada país tinha um pavilhão ridículo, digno da quadrilha bolsonarista. Então, e ele aproveitou para passear, se locupletar com tudo aquilo, porque tem negócios ali que ele está fazendo via quadrilha, não via Estado. Ele usa do Estado para ir lá, para estabelecer as relações da estrutura estatal, entende? Agora tem os negócios da quadrilha, que o Dudu Bananinha é que está fazendo esses negócios com os quadrilheiros lá da região, todos os quadrilheiros de origem árabe, ali, que tem inclusive gente nazista, e brasileiros nazistas que estão lá. E aí tem vinculações, inclusive, com mercenários na África Negra, e com outros assuntos também, pouco republicanos, que tem ali. Portanto, e a pergunta que eu faço, o que o Dudu Bananinha foi fazer no mês 2 vezes em Dubai? Ele foi preparar a visita do pai informalmente com quem? As informações que eu tenho não são lá muito boas, né? Pô, tem gente que em rede social postava homenagem a Himmler. Eu tenho aqui. Gente da quadrilha bolsonarista, né? É inacreditável, mas tudo isso está acontecendo. E o perigo é, eles estão estabelecendo os negócios dele, negócios criminosos, e estão preparando 2022. E eu tenho insistido, e a visita foi absolutamente sem agenda. Você imagina você passear de moto? Você não tem agenda. Você não tem agenda. Então, enquanto isso, aqui o povo passa fome. O povo passa fome e o Bolsonaro passeia no exterior. Isso. Resultado prático? Nenhum. Isso vai melhorar as nossas relações com os países da região? Também não. Vai ter investimentos daqui? Também não. E veja o problema da carne, que está com a China e agora com os Estados Unidos. Né?
O Brasil não está exportando para a China. Houve questão lá de problemas sanitários em relação à carne brasileira, que precisa ser esclarecida, até que ponto existe ou não ainda. E os Estados Unidos estão aproveitando também não querer receber a carne brasileira. Aquele cenário que nós cantamos a bola, que começaria a haver retaliação por várias razões, e o da China, é claro, a China está cansada de ser xingada pela quadrilha bolsonarista ou não. Agora mesmo, essa semana, o sujeito que passou pelo Ministério da Educação, o semi-letrado, um pobre coitado, né, que fugiu para os Estados Unidos, ele voltou a atacar a China, diz que as Forças Armadas do Brasil elas são socialistas, socialista, é socialista, e que mas ele acha que tem que ter gastos para as Forças Armadas para proteger da China. Eu acho que a China quer invadir o Brasil. O que a China pretende, se for pensar em uma expansão, nem é expansão, mas é incorporar, porque ela julga Taiwan uma província rebelde. Aí é uma questão da China, não é uma questão do Brasil. E na prática, Taiwan é uma província rebelde. Gostemos ou não, é essa a realidade. Né? Quando Chiang Kai-shek, em 1949, foge para Taiwan, e aí tem toda uma longa história que eu não vou contar aqui, né? Quando está terminando a Guerra Civil, e em 1º de outubro, a proclamação da República Popular da China, tomando Pequim, tudo lá, etc, etc. Bem, a questão que se coloca é que foi uma viagem sem agenda, sem nada, para nada. Ele não tem a mínima relação de empatia com os pobres, né? O que ele fez durante a pandemia demonstra isso. Ele é um homem doente, ele é um homem doente, é um homem mau, é um psicopata, né? É isso que ele é. Agora, o que diria de uma viagem dessa, absolutamente inútil, né? Na hora que o povo passa fome, que vai comprar osso, que come nos sacos de lixo, nos lixões e nos caminhões de lixo? Nós estamos assistindo tudo isso. O que diria o pastor Mala? Eu faço questão de lembrá-lo porque, para mim, ele é uma referência da ignorância, de ser um semi-letrado, de um oportunista e de usar de formas assim pouco republicanas ou pouco religiosas, né, com o seu rebanho. Seu rebanho, eles gostam de usar muito essa expressão, seu rebanho. O que diria isso? Ele está quietinho ultimamente, mas não pagou os impostos. Mas os impostos não pagam. Então, o que o governo de Angola fez foi perfeito. O Estado é laico em Angola, assim como o nosso. Só que lá é laico mesmo, aqui não. Aqui, as pessoas têm medo de cumprir a lei, cumprir o que determina a Constituição. Não é perseguição religiosa, hein? Isso é importante destacar. Nada, e eu sou radicalmente contra, evidentemente, perseguição religiosa. Não, mas é cumprir a lei. Todos são iguais perante a lei. Eu posso me declarar apóstolo. E aí? Se vocês acreditarem, tudo bem, eu passo a maquininha do cartão de crédito. Crédito ou débito, vocês podem escolher. Tá? A Igreja Universal do Reino do Vila, IURV. Né? Tudo bem? Eu passo aí para vocês e eu vou virar apóstolo. Apóstolo, vou criar uma fábrica de dinheiro e tal. Mas não é isso. Acho que cada um cria a sua. Agora, dentro da lei, pague os impostos. Agora, essa questão de beijar a mão dessa catera para cada eleição, e para qualquer religião, não estou me referindo a qualquer uma, é um absurdo. No Estado, isso aqui virou moda aqui. Vê se isso tem em Portugal, vê se tem na Espanha, na França, meu Deus, na França seria um horror. Na Itália, a sede do Vaticano, lá durante o tempo, apesar que as coisas foram mudando ao longo do tempo, você acha que tem? Não tem. Na Alemanha, não é? No Reino Unido, aqui tem, mas sabe que nós começamos a copiar. E essa é uma questão que um dia nós vamos ter de voltar no nosso encontro aqui, copiar o que havia de pior nos Estados Unidos. Isso é típico do reacionarismo religioso norte-americano. Sabe daqueles evangélicos nos Estados Unidos que depois têm uma vida moral horrorosa? Aí aparece ele com amante, que não sei o quê, aí ele vai se desculpar e leva a mulher. Vocês já assistiram isso? Eu já vi 500 vezes. E aí é horrível, porque ele reconhece que ele é pecador e a mulher ao lado, é uma cena pavorosa, isso ele separa. E tudo bandoleiro, gente da pior espécie e tal, né? Eles adoram. Pegaram o exemplo que havia de pior, porque os Estados Unidos, hoje mesmo eu estava falando com o pessoal no começo da tarde, as grandes coisas da literatura norte-americana do século XX, estávamos falando lá da geração Beat, tem uma conversa boa sobre isso, né? De todos aquela turma, grande parte você tem aqui traduzido no Brasil e tal, então tem, e falar do cinema norte-americano, do teatro, da dramaturgia, etc, etc, tanta coisa, né? De grandes figuras que ficaram no nosso imaginário, de momentos, o Woodstock, o significado daquilo, né? Não, mas eu estou falando dos reacionários, os que estão da Ku Klux Klan, dos que estão à direita de Gengis Khan ali, né? Tem gente lá que é toda essa turma dos que invadiram o Capitólio, e a referência dos bolsonaristas é isso.
é o lixo da sociedade norte-americana, né? E é interessante, e aí tem esses grupos evangélicos que fazem essa venda de votos, que é uma coisa horrorosa, né? E que se repete, porque no caso europeu, da Europa centro-ocidental, isso inexiste. Então, fica aí essa nossa conversa de hoje. O povo passa fome. E como? Nós vemos voltou essa questão. É como se, insisto, nós voltássemos à Geografia da Fome, o José de Castro, voltássemos ao final dos anos 50, um debate que era muito presente aqui no Brasil, né, que era uma tragédia, aqui, mas agora com uma sociedade quase toda urbanizada, e com agronegócio que diz que é o celeiro do mundo. É legal ser o celeiro do mundo, parabéns, mas você tem de lembrar do consumo interno, e o consumo interno não pode se pautar pelo consumo externo, né? Isso é óbvio em qualquer governo, que tenha governo, né? Você tem de garantir o abastecimento no mercado interno a preços que são aqueles preços acessíveis, sem tabelamento, ninguém está falando isso como no passado, nada disso, porque não é possível assistir o preço da carne, né? O preço dos alimentos, nós temos uma inflação de alimentos que é evidente, por causa da desvalorização do real, aumenta as exportações brasileiras, né? Claro, fica mais barato o produto brasileiro, o produtor ganha cada vez mais e não está interessado no mercado interno. Mas aí falta governo. Tem uma ministra da Agricultura, não a Tereza Boi Bombeiro Cristina, né? Boi Bombeiro, lembra? Que ela disse que se o Pantanal tivesse sido todo destruído, tal, não pegaria fogo, porque só teria boi. Não teria mais a natureza lá a florescente. Bacana, essa é a melhor deles. A Tereza Boi Bombeiro Cristina. Não, convenhamos, não é fácil. Enquanto o povo passa fome, ele passeia no exterior. Vamos ver. Logo, a conta política vai chegar para o criminoso Bolsonaro e sua quadrilha, né? Eu acho que essa é uma questão central. E eles estão preparando aquilo que eu venho anunciando. A guerra civil. É isso que eles querem. Sangue. Jogar brasileiros contra brasileiros, deixar um país, uma economia em frangalhos, um país em conflito violento, né? Em caos social, se possível, destruir a estrutura de Estado, como eles estão fazendo. Se eles já estão fazendo, já muito. Vide agora o episódio do Enem, que é um negócio grotesco, decidindo a vida de milhões de adolescentes e adultos e de milhões de famílias. É inacreditável, inaceitável. É isso. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 645 mil, muito obrigado mesmo, sempre digo. Indique o canal a um amigo, uma amiga, é isso, é uma reflexão livre, independente, passando pela literatura, pelo cinema, pela história, pela sociologia, pela política, o que tiver aí, o que vai aparecendo, porque aqui não tem um ensaio, aqui é tudo feito de improviso com base sempre no noticiário diário. Indica o canal a um amigo, uma amiga, é muito fácil. Canal no YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro também que nós postamos uma entrevista com o professor Júlio Pimentel, nota 10, nota 10. Argentina, eleições legislativas, mas mais do que isso, uma análise do que é o peronismo, porquê da sua permanência, muito bom. Assistam. Lembro que destaco que nós criamos o Clube de Membros. O Clube de Membros, clique ali que tem todas as informações sobre o Clube de Membros, como é que faz para fazer, tem 2 formas, é um conteúdo exclusivo que a gente produz durante o mês e vai alimentando o clube, tá bom? Vocês encontram todas as informações ali. Lembro também que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso www.cursovilla.com.br. Lá tem os 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. É muito fácil, www.cursovilla.com.br, e prometo que estamos acertando uma série de coisas com a editora Planeta, selo crítico do meu livro, Um País Chamado Brasil, do Descobrimento ao Século XXI, que todo o material de como que nós vamos começar a fazer toda a divulgação, estamos lutando para fazer, e vamos lutando, entenda-se, é a forma um pouco exagerada que eu estou fazendo. Na verdade, estamos organizando como é que vai ser o lançamento presencial, num local amplo, ventilado, seguindo todas as normas sanitárias, né? Se temos até jogo de futebol com 100% de público presente, não há razão de não ter o lançamento, e vamos ter. Estamos só acertando alguns detalhes, ao menos aqui em São Paulo, nós vamos fazer isso, e depois garantir para vocês como é que nós vamos fazer toda a questão do livro aí via o nosso canal, tá bom? Nos encontramos amanhã. Até!